Ora, boa noite a todos. Peço desculpa por este ligeiro atraso, mas tivemos uns problemas de natureza técnica que tivemos a resolver, estão resolvidos. Infelizmente conseguimos chegar a casa dos nossos sócios e essa foi a razão do nosso atraso, pelo qual eu peço desculpa. Ora bem, nós estamos aqui então reunidos pela Assembleia Geral para a aprovação do orçamento. Eu faço a abertura dos trabalhos. Dou as boas-vindas a todos e também aos que estão lá em casa a assistir a esta Assembleia. Mas antes de entrarmos propriamente nos nossos trabalhos, queria dizer o seguinte. Nós tivemos há pouco a informação de que um sócio nosso, o Sr. Pérez da Silva, que foi membro do Conselho de Administração do Cofre, lamentavelmente faleceu ontem. E nessa medida eu passo a palavra aqui ao Dr. Duque, ele vai-nos aqui dizer uma mensagem. Boa noite. Olha, para todos os sócios presentes e ausentes, logicamente, e os que estão em casa a ouvir-nos, era para passar aqui a ler uma mensagem que foi enviada, portanto, por quem não pode estar cá presente, que é o Presidente do Conselho do Cofre, Dr. Guerreiro Lourenço. E passo a ler. Ausente no Alentejo, onde estive em Almodóvar, no funeral do consórcio Dr. António José Pérez da Silva, que foi membro da direção, hoje Conselho de Administração do Cofre, nos anos 90 do século passado. Permite-me solicitar, enquanto Presidente do Conselho do Cofre, aos órgãos sociais, em especial ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Jesuíno, meu caro consórcio, que de facto permita que isto aconteça. Podia acontecer nas informações, mas, portanto, entendemos que de facto devia ser na ordem do dia, portanto, no princípio. E, portanto, isto era só para dizer de facto isto, que lamentavelmente, portanto, perdemos mais um e outros mais, por certeza, logicamente, mas de qualquer maneira, como foi pertença dos corpos vigilantes por vários anos, essencialmente o Guerreiro Lourenço, e como me pediu e que podia estar ausente, não deixe de facto de ler, portanto, de facto, esta mensagem. Obrigado. Obrigado, senhor. Bem, então pronto, isto são coisas que acontecem. Bem, e então só para reforçar mais esta ideia, eu penso que eu posso fazer em nome da Assembleia e em nome de todos os órgãos do Cofre e também dos sócios, dar nesta hora difícil, que é sempre um momento bastante doloroso e difícil, dar os sentimentos à família, mas pronto, e nessa medida encerramos esse ponto, porque efetivamente isso faz parte do ciclo da vida e as coisas são mesmo assim e nós agora temos que continuar. Bem, e então continuando, dou de novo a todos os que estão presentes as boas-vindas a esta Assembleia Geral, que estão aqui presentes e estão lá em casa a assistir-nos online. E eu sublinhava o seguinte, as Assembleias Gerais são sempre ocasião importantes, pois são um momento em que os sócios são chamados a pronunciar-se sobre as questões mais relevantes da vida da instituição que é o Cofre. Saúde, por isso, os sócios que estão presentes nesta sala, porque a vossa presença é sempre muito importante. E cumprimento também os associados que nos chegam online, em suas casas, ou noutro ponto, ou noutro local em que possam estar neste momento. Isto porque esta Assembleia Geral está a ser transmitida em direto nas plataformas online do Cofre, para que o máximo possível de sócios possa assistir e participar nos trabalhos. Esta é uma boa prática, porquanto é mais uma medida que aproxima os associados do centro de decisão e possibilita todo o envolvimento da massa associativa do Cofre na vida da instituição. Saúda-se assim esta decisão do Conselho de Administração em continuar a manter, mesmo no pós-pandemia, a transmissão das Assembleias Gerais através das plataformas eletrónicas e, nesta medida, desejamos a todos os que estão presentes e os que estão lá em casa uma boa reunião e desejamos também que esta reunião, que agora se vai iniciar com a ordem de trabalhos, decorra de uma forma serena, participativa
e com respeito por todos os que aqui estão e que sirva para manter os associados tão informados quanto possível sobre o que é a realidade da vida do cofre. Ora bem, deixa-me só então ler aqui a convocatória. Ora, esta Assembleia Geral foi convocada nos termos do número 1 do artigo 88 e para os efeitos do número 2 do 86 dos Estatutos. Foi a Assembleia convocada, a Assembleia Geral do Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado, a qual será realizada aqui neste auditório dos Altos dos Moinhos, hoje, dia 11 de dezembro de 2024, pelas 20 horas, já referimos o atraso com que iniciámos os trabalhos, com a seguinte ordem de trabalhos. Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o Ano Económico 2025 e depois tem um ponto 2 que será de informações para que o Conselho de Administração nos possa informar sobre os aspectos que neste momento possam ser relevantes para a vida do cofre e para todos os sócios. Ora bem, então nessa medida, indo ao ponto 1, que é o ponto sobre a apreciação e votação do relatório de contas de gerência para 2025, passo a palavra para fazer a sua intervenção ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Dr. António Marques. Senhor o Presidente da Mesa e restantes membros, Senhor o Presidente do Conselho Fiscal e restantes membros, colegas do Conselho de Administração e do Conselho do Cofre. Caras e caros associados, vocês são a razão da existência do Cofre. Boa noite a todos. É com grande satisfação que dou hoje boas-vindas nesta Assembleia Geral do Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado. Este é um dos momentos, por excelência, em que se manifesta a vontade dos nossos associados. Para facilitar a interação, mantemos, como tem sido habitual, a transmissão destas reuniões através dos meios tecnológicos. Todos podem acompanhar esta reunião nas suas casas ou onde estiverem. Deste modo, saúdo todas e todos os que aqui estão presentes, fisicamente neste auditório ou através da emissão online. É para estimular a participação dos associados que o Conselho de Administração tem feito questão de divulgar com a devida antecedência a documentação sobre esta reunião. Hoje iremos analisar e votar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2025. São documentos que, apesar da sua complexidade e importância, são facilmente escrutináveis entre todos. É a tradição deste Conselho de Administração divulgar com antecedência de semanas, na página da internet do Cofre, para conhecimento e análise dos sócios, o Plano de Atividades e Orçamento, distribuindo um exemplar encadernado a todos os que estão aqui presentes. É divulgado também nos demais canais da comunicação da instituição. Queremos que estejam na posse de todas as informações para uma tomada de decisão verdadeiramente informada. Pautamos pela transparência, rigor e proximidade. Este valor da transparência tem sido uma constante na atuação dos Conselhos de Administração que tenho o privilégio de liderar com a ajuda dos corpos sociais e trabalhadores do Cofre. Isto porque essa vertente tem duas grandes vantagens óbvias. A primeira é que dá um sinal inequívoco de quem são os verdadeiros beneficiários desta instituição. São os sócios, naturalmente. A segunda é também uma consequência do que acabei de dizer, porque impõe ao próprio Cofre que mantenha um rumo que dê resposta às reais necessidades da sua numerosa massa associativa. Deste círculo perfeito, em torno da transparência, construímos uma instituição bem mais capacitada para cumprir a sua missão. Iremos falar de seguida do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2025.
o Dr. António Diniz dará a conhecer as atividades mais relevantes a desenvolver ao longo do próximo ano. A doutora Luísa Xavier apresentará o orçamento proposto para o ano de 2025. Haverá também um momento para o esclarecimento de quaisquer dúvidas ou questões que pretendam colocar. Tal como referi na nota introdutória do Conselho de Administração, destaco um conjunto de grandes áreas de atuação ao longo do próximo ano. O cuidado especial na melhoria contínua das condições de funcionamento dos diversos equipamentos do cofre. Tal visa assegurar uma melhor satisfação das necessidades dos seus utilizadores. A permanente preocupação na valorização do património da instituição com o intuito de o colocarem à disposição dos associados. Temos apostado numa comunicação efetiva com os sócios, tal é essencial para manter e reforçar os laços entre a instituição e aqueles que são a razão de ser da nossa existência. O foco na componente relacionada com a gestão económica e financeira tem sido desde o início um trabalho profícuo e equilibrado, sendo que as despesas e receitas terão obrigatoriamente de deixar margem para melhor disponibilizarem as diferentes valências aos sócios e disponibilização de ofertas diferenciadoras. Neste domínio é colocada assertividade na existência de informação fidedigna e que possibilita uma melhor tomada de decisão por parte dos órgãos de gestão do cofre. É a nossa preocupação continuar a disponibilizar um conjunto de ofertas diferenciadas aos sócios. Pretende-se proporcionar experiências que construam memórias positivas, ao mesmo tempo que internamente se valoriza os recursos humanos. A capacidade dos trabalhadores do cofre é fundamental para que esta instituição possa cumprir a sua missão. Com esta panorâmica dos temas aqui destacados, fica evidente a complexidade da realidade cotidiana do cofre, como também a dinâmica da instituição, procurando constantemente oferecer melhor qualidade dos serviços disponibilizados, fomentando a procura de soluções inovadoras para dar resposta àquelas que são as necessidades dos largos milhares de sócios do cofre. Pois bem, como vos disse há pouco, analisaremos o plano de atividades e orçamento com mais pormenor de seguida. Mas antes de terminarem, permito-me reiterar alguns agradecimentos que não de circunstância, mas sim palavras que se impõem para que fique público o reconhecimento pelo muito que tantos têm feito pelo cofre. Havendo naturalmente sempre espaço para melhorias, os trabalhadores desta instituição têm dado o seu melhor para dar cumprimento às orientações dos órgãos dirigentes. E têm também feito o seu melhor para executar no dia-a-dia todas as tarefas necessárias para fazer o cofre funcionar. Numa instituição com as valências e os equipamentos como aqueles que o cofre tem, é necessária uma vasta equipa para que tudo corra da melhor maneira possível. A essa equipa, o meu muito obrigado. Um agradecimento também a um órgão estatutário que desempenha um papel muito importante, o Conselho do Cofre. Obrigado também aos seus membros por colocarem a sua vasta experiência e as suas ideias ao serviço da instituição. Igualmente, o nosso muito obrigado aos membros do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral. O vosso acompanhamento permanente, a vossa disponibilidade total têm sido fundamentais para o regular funcionamento desta instituição, que já leva 123 anos de existência. O conhecimento que temos do cofre e das suas particularidades fazem com que afirme que temos ainda espaço para melhorar. Faço esta afirmação sem qualquer tipo de acanhamento.
a vida das instituições é feita de uma contínua melhoria. É por isso que todos os dias procuramos no Conselho de Administração fazer o nosso melhor. E procuramos também fazer mais. Tem sido possível fazer ambos, fazer mais e melhor. Nos últimos 7 anos da minha vida, dei parte significativa do meu tempo e das minhas energias ao cofre. Outros membros dos corpos sociais também. Sinto que valeu a pena cada minuto até hoje, sobretudo porque temos hoje um cofre mais forte, mais sustentável e, sobretudo, que está verdadeiramente ao serviço dos associados. A missão foi, até ao momento, cumprida. Mas muito haverá ainda por conseguir e é em nome dessa constatação que vos deixo aqui um convite. Um convite para que continuem ativamente a fazer parte da vida do cofre. Para que continuem a manter um elevado nível de exigência para com esta instituição. Para que continuem a fazer do cofre uma presença constante e relevante nas vossas vidas. Muito obrigado a todos e a todas. Continuação de um bom trabalho. Ora bem, chamo agora para a apresentação do plano de atividades o Dr. António Diniz, que é vogal do Conselho de Administração. Senhor Presidente e membros da Assembleia Geral, Senhor Presidente e membros do Conselho Fiscal, Senhor Presidente e membros do Conselho de Administração, caros sócios, muito boa noite. Cabe-me apresentar o plano de atividades para o ano 2025, mas não antes quero deixar uma palavra de gratidão e agradecimento ao Senhor Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Marcos, por tudo o que tem feito em prol desta instituição, muitas vezes com prejuízo da sua vida pessoal, profissional e familiar, colocando sempre em primeiro lugar os superiores interesses do cofre da Previdência. Pretendo, depois, dar uma panorâmica sobre as principais linhas de atuação, objetivos, bem como as atividades mais relevantes a desenvolver pelos diversos serviços, centros de lazer, residências universitárias e residências sénior, na melhoria contínua das condições de funcionamento dos equipamentos do cofre, com vista a assegurar uma melhor satisfação das necessidades dos seus utilizadores, na permanente preocupação e valorização do património e na aposta numa comunicação efetiva com os sócios. Assim, as residências sénior, no âmbito da sua missão de prestar os melhores cuidados e bem-estar num ambiente tranquilo e familiar, procuram ser uma referência de confiança para os utentes e familiares, sob o valor da ética, rigor profissional, competência e qualidade do serviço prestado. Deste modo, comum a ambas as residências, pretende-se definir um plano de animação através de momentos ocupacionais, lúdicos e criativos para os utentes, promovendo o envelhecimento ativo, procurando assim minimizar e retardar os efeitos negativos do processo de envelhecimento, tendo por base as reais necessidades dos utentes. Será igualmente de continuar a dar atenção aos utentes e seus familiares ao longo do processo de integração nas residências sénior. Este plano assenta, como é evidente, na melhoria dos serviços prestados, com a realização de pequenas obras de manutenção e melhoramento. Trabalhar em contexto de residência sénior é altamente exigente, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional. Assim, pretende-se atuar no sentido de melhorar a satisfação e motivação dos colaboradores, através da realização de workshops temáticos, fomentar a formação dos recursos humanos, potenciando o alargamento dos conhecimentos de todas as equipas e, em simultâneo, criando níveis de mais elevados de motivação. Os centros de lazer do VAU e da Quinta de Santaria continuaram durante o ano de 2024 a ter grande procura por parte dos associados e seus familiares. Nos últimos anos,
têm sido realizados investimentos significativos ao nível da conservação e melhoria das condições dos edifícios, nomeadamente no mobiliário, que tem vindo a ser tratado, restaurado, sendo necessário dar continuidade a esse trabalho. Estas intervenções visam a melhoria das instalações, da qualidade do serviço prestado e da satisfação dos sócios e dos familiares. Deste modo, pretende-se implementar um conjunto de estratégias para continuar a atrair os sócios aos centros de lazer, passando pelo aumento das taxas de ocupação, sobretudo na época baixa. Para tal, será renovada a aposta em programas temáticos na diversificação da oferta ao nível de acordos na área da restauração junto aos equipamentos, assim como acordos com outros operadores regionais, de modo a trazer benefícios para os associados, disponibilizando assim um conjunto de atividades diferentes que sejam complemento durante a estadia. Continuaremos a promover a qualificação e a formação dos colaboradores, elevando deste modo a eficiência e a qualidade do serviço prestado aos sócios. As residências universitárias devem proporcionar aos estudantes serviços de qualidade, com particular enfoque no conforto e estabilidade dos nossos residentes, o que implica um cuidado permanente na manutenção e atualização destes equipamentos, de acordo com as necessidades diárias e sugestões apresentadas pelos residentes, de modo a contribuir para a melhoria das condições gerais das residências e aumentar a satisfação dos estudantes. Deste modo, quero destacar a intenção de melhorar as condições de segurança das residências, melhorar a qualidade e o conforto que é colocado à disposição dos estudantes, assim como proceder à reformulação da rede Wi-Fi e do serviço de televisão. Por outro lado, importa promover um ambiente familiar, de forma a estreitar o relacionamento entre estudantes, pelo que serão realizados vários eventos de convívio ao longo do ano. A área financeira é responsável por assegurar a contabilidade financeira, contabilidade orçamental e contabilidade de gestão do cofre. Área de grande relevância para a instituição no que diz respeito à sua gestão, mas também no relacionamento e transparência com os associados. Foi iniciada uma reestruturação visando alinhar o seu funcionamento com as melhores práticas organizacionais de controle interno, contribuindo para a boa governança da instituição e uma gestão eficiente. As várias atividades a desenvolver no próximo ano no Departamento Financeiro serão em grande medida realizadas neste contexto. Na área das cobranças, será de continuar o trabalho no aperfeiçoamento das comunicações de alerta de dívidas aos sócios. Pretende-se realizar estas comunicações de forma mais clara e sucinta, de modo a diminuir as situações de incumprimento por parte dos sócios e, por outro lado, de aferir das suas necessidades. O Gabinete Jurídico e Contencioso é responsável pela prestação de apoio jurídico especializado, assegurando a assessoria jurídica do cofre, do Conselho de Administração, assim como na participação nas negociações contratuais e acordos, assegurando que os interesses do cofre são protegidos. Como objetivo para 2025, continuar a zelar por uma capacidade de resposta eficaz aos assuntos que lhe são colocados, dentro das prioridades definidas e dos prazos estabelecidos. Garantir a representação e ou a defesa do cofre junto às instituições nacionais e demais entidades em matérias do foro jurídico e da sua competência em processos de qualquer natureza. O Gabinete Jurídico cumprirá de providenciar e promover, de forma diligente e eficaz, as ações de cobrança extrajudiciais, judiciais ou coercivas que se mostrem adequadas à recuperação de tais dívidas. A área dos benefícios, atendimento aos sócios e arquivo é responsável pela gestão dos sócios do cofre e por todas as situações inerentes à sua relação jurídico-institucional. Os objetivos e atividades a desenvolver vão ao encontro da necessidade de valorização dos sócios do cofre, de modo a proporcionar maior rapidez na resposta às suas solicitações, eficiência e qualidade nos serviços, diversidade de oferta, maior conforto e maior qualidade na utilização das diversas valências oferecidas. Pretende-se melhorar e intensificar o contacto e a proximidade com os sócios. Captar novos sócios através de iniciativas de divulgação nos vários canais e suportes de comunicação,
bem como nos diversos serviços da administração pública, contribuindo deste modo, por um lado, para inverter a distribuição etária dos associados e, por outro, garantir a sustentabilidade futura da instituição. A área informática abarca um conjunto de competências e planeamento que são verdadeiramente transversais a toda a instituição, que vão desde as denominadas tecnologias de informação e comunicação aos equipamentos informáticos, às infraestruturas informáticas e de toda a instituição. A utilização de sistemas e programas informáticos contribui para a eficiência da resposta dos vários serviços, sendo deste modo um domínio que influencia em grande medida o atingimento e cumprimento dos objetivos. A área de gestão do património e habitação é responsável pela valorização do património imobiliário do cofre, pela planificação das intervenções a efetuar, a conservação e manutenção de todos os imóveis do cofre, onde se incluem as frações autónomas, destinadas ao arrendamento aos sócios, os centros de lazer, as residências universitárias, as residências sénior e os imóveis destinados à utilização por parte dos sócios. Neste contexto, o cofre tem procurado aumentar os níveis de eficiência técnica, realizando um acompanhamento permanente das empreitadas e obras por profissionais especializados na área. Esta atuação é fundamental para garantir qualidade de trabalho dos trabalhos, bem como o cumprimento dos orçamentos. Igualmente, pretende-se implementar sistemas digitais de controle patrimonial, de modo a permitir o acesso automatizado a toda e qualquer informação sobre os imóveis de forma mais simples, rápida e eficaz. A área da comunicação desempenha um papel fulcral no relacionamento com os associados do cofre. Este relacionamento é construído numa base diária, de forma planificada e permanente, assegurando que os sócios recebem informação rigorosa e transparente sobre a instituição. No âmbito deste plano de atividades, é importante apostar na modernização, responder aos impactos da digitalização, de modo que o processo de adesão e captação de novos sócios, nomeadamente os mais jovens, seja simples e rápida. A área dos recursos humanos vem acompanhando a consolidação do modelo organizacional assente em pressupostos de elevada qualidade. Ao Gabinete dos Recursos Humanos compete assegurar a resposta a todas as matérias relacionadas com o desenvolvimento do percurso profissional dos trabalhadores, bem como do seu relacionamento e interação cotidiana com a instituição. Em 2025, o cofre continuará a aposta no desenvolvimento das competências dos seus colaboradores, promovendo com a área dos recursos humanos o aumento da capacidade de resposta formativa nas áreas onde sejam identificadas necessidades de formação, a par do reforço de competências em áreas transversais à atuação do cofre. O conjunto das atividades propostas surge, assim, de uma manifesta orientação para afirmar o cofre como uma instituição robusta, inovadora, tendo sempre em conta o cariz de solidariedade, cooperação assistencial e previdencial. Assim, não só há que dar resposta às necessidades dos sócios, como há que fazer de forma proativa, conhecendo as expectativas existentes para com a instituição. Face ao exposto, o presente plano de atividades para o ano de 2025 dará continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo Conselho de Administração, sendo por isso um instrumento de trabalho essencial para a instituição. Estimulando o envolvimento da comunidade associativa, agilizando e optimizando os serviços prestados, visando a satisfação plena dos associados, construímos uma instituição com futuro. Assim, esperamos com este plano de atividades e orçamento merecer a vossa aprovação. A seguir à apresentação do orçamento para o ano 2025, estaremos seguramente à disposição dos sócios para responder a qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado. Ora então, continuando os trabalhos, agora para a apresentação do orçamento, vai fazer então a intervenção a doutora Luísa Xavier, que é vogal do Conselho de Administração. Caras sócias, caros sócios, boa noite a todos.
Cumprimento igualmente toda a mesa da Assembleia, na pessoa do seu Presidente, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Conselho do Cofre, também na pessoa dos seus Presidentes. Agradeço a todos os presentes a vontade e disponibilidade para participar nesta Assembleia. É com agrado que venho apresentar este orçamento, o qual, através da informação relativa às receitas e despesas estimadas para o ano 2025, se traduz como uma ferramenta de gestão para controlar e medir o equilíbrio financeiro da instituição, contribuindo de forma ativa como um guia para a tomada de decisões. De facto, as estimativas de receitas e despesas para o ano 2025 assentam em critérios rigorosos, indispensáveis à segurança da instituição. A análise financeira efetuada ao exercício 2024 e o resultado dos exercícios findos permitem-nos concluir pela realização dos objetivos agora propostos. De seguida, e apoiando-me nos mapas resumo das receitas e despesas, passo então à apresentação do orçamento para o ano 2025, evidenciando especialmente as rúbricas que, dado o seu peso percentual, merecem ser objeto de comentários. Assim, no que concerne às receitas, e para o valor de 9.145.000 euros de receitas correntes, realçam-se as rúbricas de rendimentos da propriedade e transferências correntes. A rúbrica rendimentos da propriedade, composta pelos juros obtidos com os empréstimos concedidos e para a qual se prevê um valor de 1.813.000 euros. A rúbrica de transferências correntes, respeitando aos recebimentos da cotização de serviços prestados nos centros de lazer do Val e da Covilhã e nas residências sénior de Loures e Vila Fernando e residências universitárias, prevê-se um total de recebimentos no valor de 6.708.000 euros. A rúbrica rendimentos da propriedade expressa as receitas provenientes de juros, sociedades financeiras de juros, administrações públicas, em que os juros estimados nestas rúbricas respeitam a aplicações de tesouraria. Prevê-se um total de 314.000 euros referentes a juros com a aplicação de fundos disponíveis em depósitos a prazo e 2.000 euros de juros provenientes de fundos de investimento, estimando-se um total de 316.000 euros. Os juros famílias, abonos reembolsáveis, que no conjunto dos financiamentos concedidos resultam dos financiamentos à habitação, construção e obras e de abonos reembolsáveis, contribuem para esta categoria a amortização de capital em dívida e o pagamento de juros pelos associados. A variação do valor estimado dos juros é influenciada pelo montante da dívida de financiamento, as amortizações de capital e o prazo concedido aos associados, bem como as taxas de juro aplicadas. Com base na variação média entre novos abonos reembolsáveis e a sua amortização de capital realizada pelos associados, é expectável que o valor dos abonos reembolsáveis se mantenha em comparação com o ano anterior. Prevemos, assim, obter uma receita em forma de juro dos associados no montante de 1.497.000 euros. A rúbrica Transferências Correntes totaliza 6.708.000 euros e traduz as receitas resultantes de famílias. Integram esta rúbrica as receitas provenientes da cotização, que se estima num total de 3.710.000 euros, bem como os valores recebidos dos equipamentos, ou seja, das residências sénior de Loures e Vila Fernando, das residências universitárias de Lisboa e Porto e dos centros de lazer do Val e Covilhã, que se estimam num total de 2.998.000 euros. Discriminados da seguinte forma. No empreendimento do Centro de Lazer do Val, estimamos uma receita de 884.000 euros. No empreendimento do Centro de Lazer da Covilhã, estimamos uma receita de 514.000 euros. Na residência sénior de Loures, prevemos uma receita de 845.000 euros. Na residência sénior de Vila Fernando, prevê-se uma receita de 602.000 euros. Para as residências universitárias de Lisboa e do Porto, prevemos uma receita de 151.000 euros. Por fim, para o Cantinho do Cofre, prevemos uma receita de 2.000 euros.
a rúbrica Venda de bens e serviços correntes, relativa a receitas provenientes da venda e serviços, como viagens e arrendamentos de habitações e edifícios, a realizar em 2025, e ainda à cobrança de saldos transitados de 2024, onde esperamos atingir o valor de 601 mil euros. Quanto às receitas de capital, distinguimos as vendas de bens de investimento, que poderão gerar uma receita de 691 mil euros em 2025, dado que se previa em 2024 uma receita estimada de 1.200.000 euros com a alienação de bens, sendo que apenas se concretizaram vendas no valor de 500 mil euros. Os ativos financeiros, em que estimamos um montante de 7 mil euros na categoria de títulos a médio e longo prazo, administração pública, proveniente dos juros relativos às obrigações do Tesouro, e uma receita aproximada de empréstimos a médio e longo prazo no valor de 4.813.000 euros, sendo a estimativa nesta rúbrica de 4.820.000 euros. E ainda outras receitas de capital, com uma quantia previsional na ordem de 10.564.000 euros, a constituir no saldo de gerência anterior e que integra o valor das dotações que não foram completamente utilizadas no ano e que transitam para o ano 2025. Como se pode ver no mapa resumo das receitas, o somatório dos valores estimados para estas rúbricas permitem-nos atingir um montante orçamentado de 27.220.000 euros. Do lado das despesas, tal como nas receitas, temos as despesas correntes e as despesas de capital. Nas despesas correntes, realça-se as despesas com pessoal, a aquisição de bens e serviços e as transferências correntes, num total estimado de 8.159.000 euros. Assim temos as despesas com pessoal, em que se prevê uma subida de cerca de 7,5% em comparação com o ano 2024, numa estimativa de 3.586.000 euros, que se deve essencialmente ao impacto do aumento do salário mínimo decretado pelo Governo, à subida dos salários provenientes de mudança de escalão de alguns colaboradores e a reorganização da estrutura de pessoal. Na aquisição de bens e serviços, estão incluídas as despesas respeitantes aos fornecimentos e serviços adquiridos a entidades externas, indispensáveis ao funcionamento das diversas atividades da instituição. Nesta rúbrica, prevê-se um decréscimo de despesa na ordem de 4,1%, em comparação com o total de despesas realizadas no ano anterior, estando previsto para o próximo ano o valor total de 2.304.000 euros, uma diminuição resultante do esforço contínuo de monitorização dos preços junto dos fornecedores, visando a contenção de custos referentes a materiais e serviços. As transferências correntes foram ajustadas comparativamente ao ano anterior. Com base nas necessidades identificadas ao longo do ano, é possível aumentar a estimativa total para 1.576.000 euros. Para tal, consideramos a faixa etária dos nossos associados e a crescente necessidade social, particularmente durante este período de aumento do custo de vida na economia das famílias, juntamente com o aumento das taxas de juros. De forma mais específica, a dotação para os recursos será a seguinte: subsídios por morte, de luto e funeral, 975.000 euros. Reembolso de vencimentos perdidos por doença, 350.000 euros. Rendas vitalícias, 150.000 euros. Bolsas, 80.000 euros. E subsídios sociais, 20.000 euros. No que diz respeito a outras despesas correntes, propõe-se um incremento de 5,6% na dotação previsional, ou seja, 36.000 euros, seguindo os critérios e valores adotados em anos anteriores, estimando-se o valor total de 689.000 euros. Despesas de capital. O financiamento da tesouraria para o ano de 2025 será efetuado com o somatório dos fundos previstos para o final do ano corrente e dos recursos estimados para o próximo ano. Nas despesas de capital, evidenciam-se
por se tratar das componentes com valor mais significativos, a aquisição de bens de capital e os ativos financeiros. Esta última rúbrica, subdividida em empréstimos de curto prazo, empréstimos de médio e longo prazo e famílias. Quanto à aquisição de bens de capital, agrupamento referente aos investimentos em ativos fixos da instituição, assim como aos aumentos de investimento decorrentes de grandes beneficiações a serem realizadas em edifícios, habitações ou substituição de bens, estão também previstos o desenvolvimento e a implementação de um moderno software de gestão de negócios na instituição, bem como a aquisição de novos equipamentos informáticos, administrativos e básicos para a Rua da Prata. Para esta rúbrica, prevê-se um total de 4.711.000 euros, considerando as grandes beneficiações a efetuar nos equipamentos do cofre, nomeadamente habitações, devido à previsão de obras de remodelação e reparação nos edifícios das propriedades de investimento da instituição, estima-se o valor de 750.000 euros. No subagrupamento edifícios, o valor das obras de manutenção e reparação tem o valor total previsto de 2.250.000 euros, mantendo-se em relação ao ano anterior, repartido da seguinte forma. Rua da Prata, para a conclusão da obra, 370.000 euros. Obras de reparação, manutenção na Rua dos Chapateiros e na Rua do Arsenal, 100.000 euros, igualmente repartido. Residências sénior, com um orçamento de 490.000 euros, sendo 370.000 para a residência sénior de Loures e 120.000 para a residência sénior de Vila Fernando. Residências universitárias, 200.000 euros, 150.000 para a residência universitária de Lisboa e 150.000 para a residência universitária do Porto. Centros de lazer, com um orçamento de 590.000 euros, sendo 400.000 para o Centro de Lazer da Covilhã e 190.000 para o Centro de Lazer do Val. O valor remanescente, 500.000 euros, destina-se ao processo do terreno de Arcozelo. Construções diversas, obras de manutenção e reparação de edifícios, com o valor previsto de 5.000 euros. Equipamentos de transporte, aquisição ou grandes reparações, prevê-se o valor de 10.000 euros. Aquisição de novos equipamentos informáticos, migração de software, bem como a implementação e desenvolvimento de uma nova plataforma de gestão, prevemos um valor de 450.000 euros. Reorganização dos serviços e transferência dos mesmos para a Rua da Prata, prevemos 145.000 para novo mobiliário. Com a aquisição de equipamento básico, antecipamos um valor total de 1.100.000 euros, com o seguinte detalhe. Rua da Prata, 250.000 euros. Rua dos Chapateiros e Rua do Arsenal, 25.000 euros. Residências sénior, 200.000 euros, a ser repartida em partes iguais pela Residência Sénior de Loures e Vila Fernando. Residências universitárias, 200.000 euros, a ser repartido em partes iguais pela Residência Universitária de Lisboa e do Porto. Centros de lazer, 400.000 euros, 100.000 no Centro de Lazer da Quinta de Santiria, na Covilhã, e 300.000 no Centro de Lazer da Praia do Val, em Portimão. Na rúbrica Famílias, estão incluídas as dotações consideradas como necessárias para atender aos pedidos de financiamento. Da dotação de 10.300.000 euros, relativa a despesas famílias, salientamos empréstimos a médio e longo prazo, financiamento para a aquisição de habitação, financiamentos para a construção de habitação, transferências de hipotecas e obras de beneficiação no valor de 3 milhões de euros. Empréstimos para beneficiação em casa dos sócios, 500.000 euros. Os abonos reembolsáveis no valor de 6.500.000 euros. A rúbrica Empréstimos para construção e beneficiação, concedida em anos anteriores, segundo as tranches e seguintes de empréstimos para a construção e beneficiação de habitação, está previsto o valor de 300.000 euros. Como não poderia deixar de ser, o somatório das rúbricas de despesas apresenta-se no mapa resumo das despesas com um total orçamentado de 27.220.000. Não poderíamos gastar mais do que aquele que recebemos. Agradecemos aos associados a disponibilidade para contribuir de uma forma ativa para a melhoria da qualidade dos serviços.
Acreditamos que este orçamento nos permitirá contribuir para uma melhoria na continuidade e sustentabilidade dos objetivos do cofre. Efetivamente, para que o cofre tenha condições para continuar a existir, há que equilibrar as receitas e despesas e, sobretudo, garantir que a sustentabilidade financeira que pretendemos esteja traduzida no presente orçamento. É isso que propomos aos sócios do cofre e entendemos assim que o orçamento, bem como o plano de atividades, são merecedores da aprovação por parte desta Assembleia Geral. Por fim, colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que entendam necessário. Muito obrigada pela vossa atenção. Ora, muito bem. Então, dando continuidade aos trabalhos, mas antes de continuarmos com os trabalhos, eu queria fazer aqui uns sublinhados e uns agradecimentos. Bem, queria agradecer as palavras iniciais do Sr. Presidente do Conselho de Administração, queria agradecer ao Dr. António Diniz e à Dra. Luísa Xavier a forma sintética, objetiva e clara com que nos fizeram aqui as apresentações, quer do plano de atividades, quer do orçamento. E ainda queria sublinhar o seguinte. Ora bem, o trabalho destes membros do Conselho de Administração já vem sendo desenvolvido há alguns anos, esta parte, e eu queria agradecer, na pessoa do seu Presidente, o trabalho desenvolvido por todos os membros do Conselho de Administração, porque é inquestionavelmente um trabalho que é feito com bastante dedicação, bastante disponibilidade e bastante empenho. Nós todos sabemos, há que realçar que não há recurso mais problemático e mais diminuto que é o tempo. O tempo é o recurso mais escasso. E há que realçar que os membros do Conselho de Administração, para além das suas atividades profissionais, vêm dedicando, com essa dedicação, disponibilidade e empenho que eu referi, muitas horas de trabalho ao cofre e que o fazem com o sacrifício das suas normais atividades profissionais e eventualmente e de certeza, mesmo com algum sacrifício de horas que podiam dedicar à sua família. Portanto, há que sublinhar isso e para além desse trabalho que eles fazem continuamente em prol e em serviço do cofre, não é de menos importância também sublinhar que, para além das apresentações que aqui nos fizeram, há que realçar o trabalho que é feito nestes documentos e o empenho que é feito na vontade e não só na vontade, mas também na realidade que nos disponibilizam atempadamente no site do cofre e depois também em documentos escritos, quer aqui o plano de atividade, quer o orçamento, para que nós possamos analisar e que chegamos aqui e possamos vir trazer as nossas dúvidas e questioná-los sobre algumas eventuais interrogações que temos. Agora também, e ainda antes de dar continuidade aos trabalhos, eu queria fazer o seguinte. É claro que o trabalho que os membros dos Conselhos de Administração fazem é extremamente importante, como eu acabei de referir, mas eu também queria fazer um sublinhado, porque são também eles que tornam tudo isto possível. Queria fazer um sublinhado e um agradecimento aos trabalhadores e aos colaboradores do cofre. Também queria realçar esse empenho e essa dedicação. Claro que o seu trabalho é remunerado, mas será sempre um trabalho feito com bastante empenho e dedicação. Bem, feitos estes sublinhados e estes agradecimentos, vamos então dar continuidade aos trabalhos e para fazerem a sua intervenção, eu peço ao Dr. Manuel Sousa, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal, então que nos fale. Boa noite. Depois de intervenções e apresentações tão eloquentes, não é fácil acrescentar algo ao que aqui já foi dito, mas vamos tentar. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral e demais membros, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração e demais membros, representantes do Conselho do Cofre, caros sócios, incluindo os que nos acompanham à distância, a quem endereçamos uma saudação muito especial.
Antes de abordarmos o orçamento proposto para 2025, é possível, pela análise dos dados já disponíveis, fazer uma brevíssima revisão do que se tem passado no cofre ao longo do ano 2024. Tem sido um ano de desafios significativos, como sempre acontece no cofre, mas em que também prevemos alcançar resultados importantes. As medidas implementadas resultaram numa gestão financeira estável e sustentável, que teve sempre em mente a segurança da instituição e o bem-estar dos nossos associados. Para o ano de 2025, o orçamento estabelece metas claras, com a ambição ajustada às circunstâncias de que se releva. A prossecução de uma gestão financeira prudente e eficiente, maximizando os recursos disponíveis, a implementação de melhorias contínuas nos serviços oferecidos aos sócios, com foco na qualidade, na acessibilidade e na solidariedade, a manutenção do nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade e gestão de recursos que nos são confiados. O plano de atividades inclui uma série de iniciativas destinadas a cumprir objetivos, destacando-se os investimentos em tecnologia, na capacitação e formação dos nossos colaboradores e na angariação de novos associados. Convictamente, reiteramos e reforçamos o teor do nosso parecer, emitido sobre a proposta de orçamento do cofre e o respectivo plano de atividades para o ano 2025, em que realçamos a sua consistência, equilíbrio e ponderação, sem pôr em causa os serviços prestados pela instituição. Pelo exposto, mas também pela confiança que nos concede o notável desempenho do atual Conselho de Administração ao longo dos seus mandatos, o Conselho Fiscal considera que este orçamento e plano de atividades reúne todas as condições necessárias e recomenda a esta Assembleia a sua aprovação. Por fim, e em nome do Conselho Fiscal, gostaríamos de agradecer a todos os associados e colaboradores pelo seu apoio e dedicação. Estamos confiantes de que, com o esforço e a colaboração de todos, 2025 será um ano de grandes realizações e sucessos para o nosso cofre. Estas menções ficariam certamente incompletas sem uma referência muito especial ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Marques, que, com seu carisma, abnegação e dedicação, tem liderado o cofre, transformando numa instituição saudável e de futuro. Agradecendo a vossa atenção, ficamos ao dispor para esclarecimentos que entendam por necessários. Muito obrigado. Ora, muito bem. Antes de passar ao ponto seguinte, não posso deixar de sublinhar o empenho do Conselho Fiscal. Eu venho, nos sucessivos documentos que vêm sendo elaborados pelo Conselho de Administração, eu venho analisando com algum detalhe e também com algum sentido crítico o trabalho desenvolvido pelo Conselho Fiscal. E devo sublinhar que realmente não posso deixar de destacar a análise crítica pormenorizada que é feita e o rigor técnico. Portanto, queria agradecer ao Conselho Fiscal, na pessoa do seu Presidente, mas também ao José Eduardo Grade, ao José Manuel Rocha, o trabalho desenvolvido e o empenho que também colocam na sua análise e que não, embora seja tecnicamente rigorosa, não deixa também de ser, como é que eu ia dizer, crítica, analítica, mas também sempre com uma nota positiva e de sublinhado relativamente ao trabalho do Conselho de Administração. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso empenho. Muito bem. Agora chegou o momento de ser a intervenção do Sr. Presidente do Conselho do Cofre. O Sr. Presidente do Conselho do Cofre não está presente, porque é o Dr. Francisco Guerreiro, já sabemos que ele não está presente. Por razões que já também conhecemos e também aproveito aqui para o cumprimentar na qualidade de Presidente do Conselho do Cofre. E ele pedia ao Dr. Duque se tem algumas palavras para dirigir aos sócios. Não?
Está bem. Então pronto, eu depois faço suas as minhas palavras e transmito isso. Muito bem, muito obrigado então. Certo, obrigado. Bem, então agora chegou o momento da intervenção dos sócios. Eu pedia aos sócios quem é que se quer inscrever, quem quer usar da palavra para questionar o Conselho de Administração. Eu sublinho, agora este ponto, porque nós vamos ter um ponto 2 que é sobre informações, este ponto eu pedia que fosse questionar o Conselho de Administração, colocar alguma interrogação, aquilo que fosse sobre o plano de atividades e sobre o orçamento. Porque se for fora dessa questão, temos depois o ponto seguinte. Temos o ponto 2. Neste momento era especificamente alguma questão que queiram colocar sobre o plano de atividades ou sobre o orçamento. Não há nenhuma questão. Bem, é certo que o documento elaborado é excelente, as apresentações foram claras e sintéticas. Sendo assim, não havendo nenhuma intervenção vossa sobre o ponto 1, que é a apreciação e votação do relatório de contas, não? Podemos então avançar. Olha, chega cá. Bem, então, sendo assim, vamos passar à votação do Plano de Atividades e Orçamento do COFRE para 2025 e eu vou já diretamente à questão e começo já pelas votações positivas. Quem vota a favor da aprovação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2025? A favor? Sim, claro. Não esqueça. 38. Bem, então, quem vota contra a aprovação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2025? Ora, contra temos 0. Quem se abstém? 0 também, não é? 0. Bem, então o plano de atividades. Eu estou aqui presente, mas eu ainda não fiz um ano de sócio. Não, mas tivemos isso em consideração. Pronto, então, sendo assim, o plano de atividades e o orçamento para 2025 foi aprovado por 38 votos. Nós tivemos essa questão, isso em consideração. Sim, senhora. Pronto, está aprovado. Há uma dúvida? Não. Está, pronto. Aprovado por unanimidade, acho que sim, acho que a questão é exatamente essa, porque 0 votos contra, 0 abstenções, portanto o plano de atividades e orçamento foi aprovado por unanimidade. Ora bem, e então, sendo assim, e resolvido a questão do ponto 1 da ordem de trabalhos, vamos passar então ao ponto 2, que é um ponto sobre informações, e para realmente disponibilizar e fornecer aos associados do COFRE, aos sócios do COFRE, algumas informações importantes e relevantes, eu peço ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Marques, para então nos fazer a sua intervenção. Boa noite a todos novamente. Sr. Presidente da mesa da Assembleia Geral, antes de entrar no ponto das informações propriamente ditas, quero deixar aqui umas palavras prévias. Para agradecer aos sócios a aprovação do plano de atividades e do orçamento para o ano de 2025. Como se percebeu pela apresentação dos documentos, ao longo do próximo ano o COFRE terá muito trabalho pela frente. Mas o apoio inequívoco dos sócios é um forte incentivo para que consigamos atingir os objetivos a que todos nos propusemos.
contamos, como sempre, com a supervisão dos associados para melhorar a resposta às suas necessidades. Entrando agora no ponto da ordem de trabalhos em que nos encontramos, cumpre-me prestar as seguintes informações. No domínio da disponibilização de imóveis para arrendamento por parte dos sócios, temos boas notícias. Estão já iniciados os processos de reabilitação de um conjunto de apartamentos que posteriormente serão arrendados a preços significativamente abaixo dos preços praticados no mercado. A habitação tem sido uma aposta do cofre, pelo que damos assim continuidade à disponibilização de casas a preços que os sócios possam suportar. Estes imóveis estão localizados nos concelhos de Amadora, Lisboa, Oeiras e Seixal. Como referi, o cofre deu já início ao processo de reabilitação, designadamente ao levantamento das necessidades, realizações de cadernos de encargos e consultas de mercado com adjudicação de empreitadas. Assim, estima-se que a recuperação destas casas irá significar um investimento do cofre na ordem de centenas de milhares de euros. É um investimento muito significativo e que ilustra a aposta do Conselho de Administração nesta área tão importante para os nossos associados. No domínio da informática, tem sido dado passos seguros no sentido de melhorar a integração da informação existente entre os vários serviços do cofre. Mas, como sabem, há uma dúzia de anos, ou em anteriores assembleias, já tive a oportunidade de dizer que o cofre dispõe de um programa informático que internamente designamos por APP, que foi desenvolvido internamente há uma dúzia de anos e que, à época, serviu os seus intentos, cumprindo até hoje a sua função. Mas não evoluiu para as necessidades atuais. Nesse sentido, temos vindo a trabalhar com empresas de informática especializadas, no sentido de encontrar respostas mais consonantes com a realidade atual ao nível dos sistemas de informação. Assim, no início do próximo ano, começamos com os trabalhos de interligação da informação existente com o sistema informático que servirá de braço comum a todos os serviços da instituição. Futuramente, o cofre terá à sua disposição uma aplicação mais ágil, fiável, segura e de fácil utilização em áreas de grande relevância como a relação com os sócios, das regalias e dos benefícios. Ou ainda, entre outras áreas, na gestão de reservas dos centros de lazer, entre outros. Uma nota importante, para reconhecer o trabalho que os trabalhadores do cofre têm realizado neste projeto, que tem sido complexo e trabalhoso, mas que no final colocará a instituição em linha com os mais modernos programas de informática e de gestão. Relativamente ao edifício da Rua da Prata, temos também novidades positivas. Foi finalmente emitida a licença de utilização do imóvel e decorrem os trabalhos de instalação das infraestruturas de telecomunicações essenciais para o regular funcionamento do edifício, mas também da colocação dos equipamentos necessários para os servidores informáticos, os quais darão suporte a toda a instituição. Em breve, todo o edifício estará mobilado, aliás, já foi adjudicado o mobiliário necessário. Assim, o Conselho de Administração prevê que até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, alguns dos serviços possam já estar em funcionamento no edifício da Rua da Prata.
é um processo gradual, com vista a garantir que não ocorrem disrupções no funcionamento dos serviços. Quando a mudança estiver concluída, teremos melhores condições de trabalho para os funcionários e também melhores condições de atendimento aos associados do COFRE. Uma outra informação está relacionada com o terreno de Arcozelo, no concelho de Vila Nova de Gaia, que é propriedade do COFRE. Tendo sido abordado por sócios interessados em notícias e informações do destino do terreno, de que se pretende ser uma residência sénior já há vários anos, vou partilhar o ponto da situação sobre este assunto, que consideramos muito relevante e que se tem arrastado por motivos não imputáveis à instituição. A questão pendente, que tem inviabilizado a concretização das intenções do COFRE, não foi ainda ultrapassada, embora não se tenham baixado os braços. Essa questão está relacionada com a promessa da antiga proprietária em ceder administrativamente para o domínio público o prolongamento de uma estrada que atualmente acaba no início do terreno, vendido ao COFRE há cerca de 20 anos, e serviria de acesso frontal. Entretanto, a senhora faleceu sem formalizar assistência para o domínio público de alguns metros essenciais ao acesso ao empreendimento. Os agora herdeiros, de forma que não se compreende, vêm exigir uma cláusula sancionatória para ceder uma pequena parcela que teria sido prometida pela vendedora originária, no sentido de penalizar o COFRE se a residência sénior não for construída no tempo que os mesmos definem. Ora, ninguém pode acautelar com rigor o tempo necessário para o início e conclusão da construção, em virtude de eventuais constrangimentos logísticos ou administrativos ou de legalidade que não podem ser imputáveis ao COFRE, muito menos a este Conselho de Administração. Para que não restem dúvidas, contrariamente à situação financeira do COFRE, desde o início do nosso primeiro mandato, depois de 2017, temos hoje uma situação económica e financeira estável e muito confortável para iniciar empreendimentos de elevado valor para benefício dos sócios. Os problemas financeiros de outrora não se colocam na atualidade e seria uma grande honra para este Conselho de Administração deixar obra feita, ainda que se tenha a percepção que estas estruturas não são financeiramente viáveis, mas acomodadas ao objeto e ao fim que o COFRE prossegue. Refira-se ainda a agravante de não haver apoios estatais e da segurança social aos nossos utentes para que possam custear parte significativa dos custos que não são suportados pelos sócios. Assim, neste importante domínio de atuação do COFRE, entra e bem o nosso objeto previdencial. De referir que foram feitas reuniões com a autarquia de Vila Nova de Gaia, inclusivamente com o Sr. Presidente da Câmara e outros técnicos, no sentido de poderem disponibilizar um acesso na parte oposta ao terreno de propriedade da Câmara Municipal. Todas essas soluções podem ser viáveis, desde que se ultrapasse essas questões que há pouco vos referi, mas que, infelizmente, herdamos e tentamos, num derradeiro esforço, levar a bom porto. Este, portanto, anseio que é de, portanto, todos nós e que passa pela concretização da construção de uma residência
sénior em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, no norte do país. Passando para outra informação, está concluído o processo de atribuição das bolsas de frequência para creches para o ano letivo 2024-2025. A respectiva listagem final foi publicada na página da internet do COFRE, produzindo já os seus efeitos. Este ano verificou-se um reduzido número de candidaturas a cumprir os requisitos da atribuição. Recorde-se que a Bolsa para a Frequência de Creche é um apoio financeiro a prestar pelo COFRE aos seus associados. Destina-se a apoiar pelo COFRE o acompanhamento e educação de crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos de idade. A constatação atrás referida obrigará à devida reflexão e ponderação no sentido de avaliar a necessidade da reformulação do regulamento desta Bolsa, no sentido de estender e facilitar ainda mais com os critérios de acesso. Já relativamente às bolsas de estudo, o panorama foi significativamente diferente. Foi publicada a lista provisória de atribuição para o ano letivo 2024 a 2025, igualmente disponível no site do COFRE. As bolsas de estudo destinam-se a candidatos a bolseiros ou associados, filhos adotados ou netos que frequentem ou estejam a ingressar no ensino superior e que integrem agregados familiares carenciados. Estas bolsas são destinadas ao grau de licenciatura, mestrado integrado, doutoramento e curso técnico superior profissional. Assim foram atribuídas 25 bolsas de estudo com valores entre os 75 euros e os 250 euros anuais. Esta regalia proporcionada pelo COFRE continua a restar uma forte procura, sendo as bolsas atribuídas em cumprimento rigoroso do respectivo regulamento. Gostaria ainda de referir, neste âmbito, que parte das bolsas são atribuídas a estudantes com incapacidade. Este pormenor corporiza a natureza inclusiva do COFRE, que se aplica também neste domínio das regalias. Uma outra informação refere-se às viagens organizadas para os associados. Como é do conhecimento dos sócios, ao longo do ano realizam-se diversos programas de viagens abarcando destinos variados. E, naturalmente, que esses destinos abrangem também diversos orçamentos, havendo a preocupação de disponibilizar uma oferta que tenha em atenção os orçamentos limitados. Relativamente à oferta, o COFRE fez sempre a divulgação atempada dos programas a realizar. No entanto, há 2 viagens a realizar em 2025 que gostaria de destacar, quer pela qualidade da oferta, quer pela previsível elevada procura. A primeira viagem realiza-se aos Lagos do Norte de Itália, de 22 a 27 de agosto do próximo ano. Esta viagem vai decorrer a bordo do Bernina Express, naquele que é um dos percursos de comboios mais cénicos do mundo. Bergamo, Tirano, Santo Maurício, Lago Como e Turim são algumas das cidades que constam deste itinerário. A data limite para a realização das inscrições é o próximo dia 31 de dezembro. A outra viagem que quero referir realiza-se ao Japão de 23 de abril a 3 de maio de 2025.
É nesse país que vai ter lugar a Expo Osaka 2025, cujo tema é Projetando a Sociedade do Futuro para as Nossas Vidas. Trata-se de uma exposição universal, análoga àquela que acolhemos em Lisboa em 1998. Além desta cidade e da visita à exposição, esta viagem irá proporcionar também a visita a Tóquio. Os participantes terão a oportunidade de visitar e ficar a conhecer diversos locais históricos e culturais do distante país Japão. Esta viagem realiza-se com o mínimo de 30 participantes e as inscrições decorrem também até ao próximo dia 31 de dezembro. E por falar no dia 31 de dezembro, é como todos sabem, a noite de passagem de ano. É o Réveillon no Centro de Lazer do Cofre, na Praia do Val, em Portimão. É um programa que já tem bastante tradição. O programa definido propõe que os sócios e famílias passem o último dia do ano em ambiente de requinte e com o conforto da estadia num dos equipamentos do Cofre que tem maior procura. Em parceria com o Hotel Júpiter, o programa inclui um jantar de fim de ano inspirado nas danças do mundo. As inscrições estão encerradas e verificou-se uma elevada procura, como já vai sendo hábito. Mas também no Centro de Lazer da Quinta de Santiria, na Covilhã, assinala-se também a passagem de ano com um programa especial. O Cofre preparou um programa especial com uma recepção que inclui um coquetel de, portanto, boas-vindas. Após o jantar com a qualidade a que a Quinta de Santaria já nos habituou, seguir-se-á uma noite animada por um DJ. Para completar a animação, estará disponível um serviço de bar. Os associados têm ainda disponíveis algumas vagas, pelo que aqui fica o convite para que, caso ainda não tenham planos, considerem esta possibilidade para a noite de passagem de ano. Caras e caros associados, caro senhor o Presidente da Mesa da Assembleia, é tudo o que vos tenho por agora para dizer neste ponto de informações. Estou agora à vossa disposição para responder a quaisquer questões que pretendo colocar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto agora então aos sócios quem é que quer colocar alguma questão, ou pedir algum esclarecimento. Peço para que indiquem o vosso nome e o número de sócio, por favor. Sou Jaime José Castanheira Marques, o número de sócio 101.789. Jaime Castanheira. Jaime José Castanheira Marques. Sim, senhor. Se quiser, faz favor, dirija-se ali para depois, lá em casa. Há mais alguém que, já agora, enquanto o colega se desloca, quem é que pretende pedir mais algum esclarecimento, sublinhar algum aspecto? Bem, se entretanto surgir, depois logo nos dirão. Não? Não? Paciência. Mas não é possível recuperar? Está bem. Boa noite para a sala, boa noite aqui para a mesa da presidência. Eu tenho que expor uma situação que eu sou sócio. Eu, em 2011, adquiri uma habitação convosco, empréstimo. As coisas não correram tão bem e estou num processo de divórcio. Já estou divorciado há um ano e meio. Estou um ano fora de casa, que o estatuto do Cofre não permite isso, mas fui contactando o Cofre, mails, telefone, nunca me deram soluções. Isto está tudo em tribunal, como é óbvio, só que é chato, está o artigo 50, que nem se possa alegar a minha casa,
que ela estava casada comigo, mas deixou de ter regalias. Eu pedi ajuda, eu queria ver como é que eu posso agilizar esta situação, porque é chato. Além de estar fora da minha casa, tenho que estar a viver num sofá, que é mesmo assim há um ano. É complicado. E eu cá já estou mal a falar, tenho a advogada, como é óbvio, a tratar-se desta situação, e como aquilo é um regime especial para o sócio, está lá o decreto-lei, que ela também assinou um documento complementar que estava de acordo com ele, só que é tal coisa, não quer sair lá de casa, tive que sair porque comecei a ter violência doméstica dentro da minha própria casa. Então tem queixa também, mas isso é da parte criminal. Eu queria saber se há alguma maneira de me tentar ajudar como sócio, como é óbvio. Obrigado. Sim, eu tenho que ficar gravado. Pronto, a sua questão é essa, não é? Pronto, o Dr. António Marques vem então procurar esclarecer esse aspecto. Como é evidente, eu desconheço o seu processo, que está claro que o portanto, cofre está aqui para esclarecer e para ajudar em tudo aquilo que for possível. Estou disponível para o receber em, portanto, a audiência a combinar com o meu secretariado em, portanto, qualquer dia que possamos combinar. Teremos lá o seu processo, apoio jurídico e tudo aquilo que for, portanto, possível esclarecer. Portanto, aí estamos. Muito bem. Certo. Não sei, portanto, senhor... Portanto... Não, acho que está esclarecido. Pronto, agora... Certo. Pronto, agora é só contactar lá os serviços do cofre para marcar essa audiência com o Sr. Presidente do Conselho de Administração, está certo? Não, mas contacte, telefone para lá, que é para ele marcar isso, está bem? Pronto. Certo, muito bem. Ora, mais algum... Está desligado. Ora, muito bem. Quem de vós quer colocar mais alguma questão? Não, parece-me que temos sim, sim. E nós sabemos? Não haver o quê? Residências júniores, não é? Séniores. E outro? Já não percebi. Está bem. Está bem, pronto, é mais fácil assim. Bem, nós temos 3 questões que foram colocadas por sócios online. Pronto, nós neste momento, lamentavelmente, estamos aí com um problema nas comunicações, não estamos a conseguir estar online, estamos a tentar recuperar realmente a transmissão, não sei se estamos a conseguir, não sei se é por hoje aqui o termo intenso, aqui com muita pressão de viajantes aqui para o Estado da Luz, tudo com os dados móveis ligados, e tiram-nos a rede. Pronto, mas estamos a tentar recuperar, se conseguimos muito bem, mas enquanto estávamos com rede e a fazer transmissão, houve 3 sócios que colocaram 3 questões, que eu não vou reproduzir, mas vou pedir ao Dr. António Marques, antes de esclarecer cada uma delas, que nos diga quais são efetivamente as questões e para esclarecer cada ponto que foram colocados pelos sócios que estavam-nos a acompanhar online. Faz favor, Dr. António Marques. São questões que têm a ver com transferências de hipotecas, outras de, eventualmente, das residências sénior e outras que têm a ver com a localização dos arrendamentos. Se quiser. Força. Em relação às transferências de hipotecas para o ano de 2025, como é claro nos estatutos, as transferências de hipotecas podem ser possíveis se a determinada pronta altura o sócio se candidatar a um empréstimo e se não houver verba, o sócio fica em lista de espera. E quando chegar a essa altura pode transferir
a hipoteca do banco onde foi pedir o empréstimo e para o cofre. Essa, portanto, questão, portanto, é muito simples. Tem-se constatado aí, portanto, ao longo dos últimos anos, que talvez há alguma confusão com as transferências de hipotecas. As transferências de hipotecas têm a ver quando o sócio quer pedir e o cofre não tem orçamentado, porque essa verba já foi esgotada, ele, se assim o entender, vai perante um banco, pede o empréstimo, fica em lista de espera. No próximo ano, quando houver orçamento, esse sócio acabará por ter prioridade, portanto, sobre outros dessas condições. Tenho pena, portanto, que o sócio Luís Caldeira, que foi o sócio que colocou esta questão, que não esteja a ouvir, mas que certamente que faremos forma de lhe chegar esta informação. Agora, portanto, uma outra questão, e portanto, não sei se aqui algum dos sócios tem alguma dúvida ou quer colocar alguma questão sobre isto. Se não, vamos então para a segunda questão. O sócio Amadeu Silvestre vem dizer se vai haver, portanto, aumentos nas residências sénior. Vai haver aumentos nas residências sénior. Ora bem, só para ter um breve panorama, e efetivamente há muitos sócios que desconhecem, quando nós, portanto, iniciamos o primeiro mandato em portanto, janeiro de 2018, mandámos fazer uma auditoria pela PwC a todas as infraestruturas do cofre. Na altura, nas residências sénior pagavam à volta de 1.000 euros, menos, portanto, ou mais, conforme a tipologia, se era quarto individual, duplo, ou com a casa de banho. Efetivamente, a PwC, na altura, fez um estudo, fez uma auditoria e concluiu, portanto, a esse tempo, antes da pandemia, quando o salário mínimo, que rondava para aí os, portanto, 600 euros, que cada utente teria que pagar 2.750 euros para que o cofre não perdesse dinheiro. Ora bem, o cofre já há muito que assumiu que nas residências sénior perde muito dinheiro. E é uma perca assumida desde que nós consigamos ir ao outro lado buscar para, desculpem-me esta frase, para tapar aqueles buracos. Ora bem, passou-se a pandemia, que tivemos custos elevadíssimos, não faltou nada nos nossos lares de terceira idade. Toda a gente era atestada, era funcionários, não faltou ali nada. Portanto, estávamos na vanguarda. Quando se começou a vislumbrar que poderia haver este fenómeno que, portanto, iniciou-se, portanto, em alguns países do Oriente, começou-se a aproximar da Europa. Sabem que isto hoje, com os aviões e com os transportes, a gente tanto está num continente como está aqui no outro. E eu, efetivamente, muitos dos funcionários aqui presentes e dos coordenadores sabem que fiz uma reunião com todos os responsáveis a nível nacional no lar em Loures, numa sala, portanto, enorme, em que se agizou ali um plano de contingência, e eu hoje até sorri, e alguns até me dizem, pois é, que na altura pensavam que não estava bem da cabeça, que possivelmente que era, portanto, uma atitude precipitada e que não vinha cá a chegar nada. Mas lá diz o
o povo que o seguro morreu de velho. Entretanto, começámos, e até com a ajuda do Dr. Pedro aqui presente, a gizar, e aliás, também quero deixar aqui uma palavra, que foi um apoio muitíssimo importante, uma vez que também tem conhecimentos, portanto, dessa área. Começámos a gizar um plano. Quando começaram a aparecer esses casos e a haver uma mortandade enorme, nós conseguimos passar quase sempre ao, portanto, lado, motivando os trabalhadores, dando até alguns prémios, porque principalmente em Vila e Fernando colocámos equipas em espelho, 10 ou 12 dias lá fechados dentro, 10 ou 12 dias em casa, toda a gente era testados quando entravam e quando saíam, e não se deixa ali faltar nada, muito embora haja, que não são os utentes, e infelizmente muitos familiares dos utentes exigem tanto de uma residência sénior, pensando que uma residência sénior que é um hospital, portanto não é, mas não se deixa ali faltar nada, muito embora hoje em todo lado temos muita dificuldade em arranjar pessoal médico, pessoal de enfermagem, porque os nossos bons técnicos, portanto, vão-se todos embora, que ainda hoje estive, só a título de curiosidade, estive a falar com o médico e eu perguntei que queríamos também fazer mais algum reforço para uma das nossas residências sénior. Ele disse, enfermeiros não há em lado nenhum. E, portanto, aqueles que há, alguns ganham uma quantia exorbitante, até me deu o exemplo de uma familiar próxima dela, que é médica, e que ganha precisamente um valor à hora metade de um enfermeiro. Pronto, isto, estamos a atravessar um tempo muito difícil, que os nossos técnicos, seja nessas áreas, sejam, portanto, em outras, estão-se a deslocalizar para outros sítios e, portanto, nós temos aqui também um bocado, portanto, votados, portanto, a querer sempre fazer de tudo do melhor, faz das tripas coração e às vezes não se consegue tudo. Mas isto só para dizer que mesmo assim com a pandemia não aumentámos, tivemos meia dúzia de anos sem aumentar as residências sénior, que só foram aumentadas nos 2 últimos anos. Este ano vamos aumentar, mas é um aumento que, portanto, abaixo da percentagem do aumento das reformas, abaixo. E efetivamente vai haver novamente um prejuízo a crescer, que, como, portanto, sabem, o salário mínimo e os nossos funcionários das residências sénior são, na sua maioria, assistentes operacionais, ganham esse tipo de montante, todos os anos estão a ter um aumento de 7 ou 8%, e bem, mas toda essa despesa não consegue ser repercutida portanto, naquilo que os sócios pagam. E este ano, com mais um esforço imenso, que fazemos um pequeno aumento abaixo daquele que as pessoas têm de aumento de reforma, que, sabendo que vamos continuar a ter mais prejuízo nas residências sénior, mas se alguém me disser o Conselho de Administração está preocupado, não estamos preocupados. Nós temos é que nos preocupar em conseguir receitas no outro lado para satisfazer um objeto que nós temos, que é o objeto previdencial junto dos sócios. E, portanto, dessa forma, o sócio Amadeu Silvestre
que não nos deve estar a ouvir, porque penso que ainda estamos sem streaming, mas essa resposta, portanto, vai chegar. Agora, portanto, há aqui um outro sócio que diz: usa arrendamentos só em Lisboa. Pronto. Isto é um pouco complicado, portanto, falar nisto, para que todos às vezes possam entender. É maioritariamente em Lisboa, porquê? Porque aqui há algumas décadas atrás o COFRE construiu imensos prédios de raiz em Lisboa. E foi, uns andares foi vendendo, outros ainda os têm completos, e aquelas frações das quais o COFRE ainda é proprietário, porque em tempos, há umas dezenas de anos, construiu e vendeu, e outras ficou com eles para arrendar. E, paralelamente a isso, há muita gente que também pede ao COFRE de determinadas verbas para adquirir uma habitação, e depois acaba, por muito esforço que se faça e todas as condições que nós damos, que não somos como os bancos que vamos logo penhorar, não, damos sempre todas, mas, portanto, por vezes há um incumprimento insanável. E havendo um incumprimento insanável, e depois de muitas tentativas que são agoradas, acabam por esses imóveis vir para a esfera jurídica do COFRE, são reabilitados, porque parte deles já vem assim, no estado assim um pouco caótico, porque infelizmente muitas pessoas, quando saem das casas, parece que se preocupam mais em deixar tudo partido do que fazerem algum esforço para pagarem, portanto, alguma coisa. E nesse, portanto, sentido, o grosso é em Lisboa. Está claro que temos alguns apartamentos que também são comprados pelos sócios fora de Lisboa. Mas são poucos, contam-se pelos dedos das mãos. E esses apartamentos, alguns desses, o COFRE já tentou promover a sua venda, porque não é minimamente viável o COFRE ter um apartamento num distrito longínquo, porque tem a responsabilidade, mesmo ele próprio estando arrendado, pela manutenção, por tudo mais, portanto, que é preciso, daí já se ter tentado vender alguns desses imóveis, e há, portanto, alguns poucos conseguiram-se vender porque não interessam ao COFRE, vieram para a esfera do COFRE em condições como aquelas que eu há pouco referi, e não há qualquer motivação para o COFRE ter mais prejuízo portanto, com esses mesmos imóveis. Efetivamente, em todos aqueles que estamos a reabilitar em Lisboa, é um custo também muito significativo, porque quando há bocado se falou dos enfermeiros, agora também falo, portanto, nas empresas de construção, que já não é nada, portanto, como era de antes. Não há trabalhadores qualificados e os preços da mão de obra, muito embora se me afigure que os materiais de construção se mantêm mais ou menos em níveis estáveis, os preços da mão de obra sobem de tal forma e ela também não é qualificada. Esse é que é o grande problema. Só a título de, portanto, exemplo, ainda, portanto, recentemente estamos a reabilitar umas infraestruturas no centro de lazer portanto, do VAU, para colocar lá energias mais limpas. Fui lá com a senhora coordenadora, ainda há algumas semanas, e tínhamos previamente combinado com uma empresa, que daquelas poucas que nós conseguimos cativar para nos darem cadernos de encargos, em que essa obra poderia ser feita no mês em que o centro fecha, que é durante o mês de
janeiro. Fomos lá para aí há um mês para combinar com ele. Então, durante aquele mês, você tem que ter a obra feita. Isso se calhar só lá, portanto, até abril, ou portanto, até maio. Mas, portanto, lá o senhor tinha combinado. Portanto, o que é que nós, em conversa, puxa a conversa, quando nós falámos com ele, portanto, há uns 7 ou 8 meses atrás, portanto, nessa perspectiva, ele tinha um grupo de trabalhadores capazes. Agora, parece que não consegue arranjar ninguém, e muito embora ele seja qualificado, que não tem quem colabore com ele. Nós, portanto, percebemos logo isso e pensámos, então, mais vale assim e tentar que a obra seja feita por fases sem afetar muito quem ali está, senão nunca mais se fazem as coisas. Portanto, acho que esta que era a última questão. Portanto, eram 3, que são aquelas que eu aqui tenho. Se alguém tiver lá mais alguma questão, estou ao vosso dispor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, então eu renovo. Mais algum sócio que quer colocar alguma questão? Bem, parece que não. Bem, antes de encerrarmos os nossos trabalhos, e conforme vem sendo o hábito e é de certa forma indispensável que assim seja, chegou aqui à mesa uma proposta do sócio Adílio da Silva Gonçalves, que é o sócio 108-166, sócio do COFRE, que propõe um voto de confiança à mesa da Assembleia Geral para a elaboração da ata, devendo a mesma ser considerada desde já aprovada, produzindo os seus respectivos efeitos. Ora bem, isto é um procedimento que nós vimos já seguindo há muitos anos e há muito tempo, que isto torna-se indispensável para quê? Exatamente para que a ata seja de imediato elaborada e seja de imediato disponibilizada aos sócios, para que não tenhamos de estar à espera da próxima Assembleia para aprovar, e assim com esse voto nós conseguimos já ter a ata de imediato. Bem, eu ia dizer de imediato, não é propriamente de imediato porque ela demora algum tempo a elaborar, porque é uma extensa ata, por todas estas ocorrências que aqui se vão decorrendo na Assembleia são devidamente relatadas. Por exemplo, agora estamos sem o stream, não estamos sem os sócios que colocaram estas questões, não tiveram a oportunidade de ouvir a resposta, mas podem depois, logicamente que a resposta lhe vai chegar antes da elaboração da ata, mas tudo isto fica aqui plasmado na ata. Nesta medida, tendo então atenção a este voto, eu punha esta proposta à votação e colocava quem vota favoravelmente a esta proposta, no sentido de que a ata seja de imediato aprovada. Sim, já agora, veja lá, faz favor. Mas eu acho que deve ser os mesmos, não sei se alguém saiu, mas penso que não. Saiu? Saiu, sim. Pois, é a mesma coisa. Vai dar ao mesmo, mas vou voltar. Sim, sim. Trinta e sete, sim senhor. Ora, quem vota contra? 0 votos contra. Quem se abstém? Também 0. Portanto, esta proposta foi aprovada por unanimidade, mesmo a dizer por 37 votos. Muito bem. Sim senhor. Bem, e agora sim, nós chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos, a ordem de trabalhos para essa Assembleia, e eu queria sublinhar o seguinte. Bem, nesta Assembleia nós aprovámos o Plano de Atividades e o Orçamento para 2025, tivemos a oportunidade de obter por parte do seu Presidente, ou seja, do Conselho de Administração, na pessoa do seu Presidente, um conjunto de informações relevantes, que nos trouxe aqui algumas dinâmicas e alguns aspectos da vida do COFRE extremamente importantes e que nós tivemos a oportunidade de ser informados.
Também há que referir que os sócios tiveram a oportunidade de colocar alguns pedidos de esclarecimentos e que foram devidamente informados pelo seu Presidente, o que é muito importante porque reforça a dinâmica do cofre, a transparência, a informação, que é de grande relevância e de grande importância. Nós acompanhamos o que é a realidade e a vida do cofre. Queria agradecer a todos a forma tranquila, serena, mas entusiasmada com que estes trabalhos se realizaram e assim podemos concretizar mais a realização desta Assembleia Geral do Cofre, que é realmente, podemos dizer, a Assembleia Magna em que todos os sócios podem estar presentes, e a esse propósito eu incentivava não só os que estão presentes, porque esses não precisam, mas incentivava todos que venham mais. Por acaso, nós temos tido, felizmente, temos tido a oportunidade de conseguir transmitir. Hoje tivemos esse problema, ao qual somos alheios, são problemas técnicos. Eu sei, portanto, não sei qual é a rede de comunicação que estamos a utilizar ou aquela que é possível utilizar, mas nos últimos dias os problemas com o MEUS têm sido imensos. Portanto, há realmente os problemas de comunicação. Portanto, só há uma alternativa. Venham todos à Assembleia, que possam, para estarmos aqui todos mais ativamente a participar. Bem, então, e assim, atendendo à quadra em que nos encontramos, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, que passem junto das vossas famílias, de todas as pessoas que vos sejam relevantes e significativas, e que nesta quadra de festas vocês realmente possamos todos usufruir daquilo que são as tradições do nosso país e que possamos passar estas festas com bastante alegria e entusiasmo. Quero-vos também desejar um excelente ano de 2025 e que cada um de vós, no vosso caminho, tenha a oportunidade de realizar os vossos objetivos. E que, para além desses objetivos, possam beneficiar de uma ótima e excelente saúde, que é o ponto fulcral, que tendes muita luz, e peço-vos o seguinte, que sejam todos felizes. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença e até breve. Thank you.